Eu sou Ana Carolina Souza Sampaio Nacaute e vou apresentar o trabalho Diferentes intervalos de alimentação influenciam a produção de moina micrura. Esse trabalho também foi desenvolvido por Elisandro Costa Cardoso e Silva, engenheiro de pesca, e Moacir Teodoro Souza Neto, biólogo, sob orientação dos doutores Edinaldo Nelson dos Santos Silva e Elizabeth Guzmão Afonso, pesquisadores do INPA. Nós somos discentes do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da Universidade Newton Lins em ampla associação com o INPA. Bom, o zooplâncton é reconhecidamente um item alimentar importante na piscicultura de modo geral, e na larvicultura ele ganha destaque por conta de sua elevada digestibilidade e valor nutricional, que facilitam o aproveitamento pelas larvas de peixe, que ao eclodir apresentam um trato digestório rudimentar. Por conta disso, se propicia nos viveiros de piscicultura a produção massiva desses organismos a partir de adoção de protocolos de fertilização ou adubação com base em produtos químicos ou orgânicos, a saber, nitrogênio, fósforo e potássio, ou estercos e fibras e farelos. Por outro lado, esses protocolos viabilizam o desenvolvimento de muitos grupos zooplanctônicos que, inclusive, não são aproveitados diretamente por determinadas espécies de peixes. E, em função de se avaliar quais grupos apresentam maior ou menor preferência alimentar pelas espécies de interesse, alguns estudos já têm investido na análise de conteúdo estomacal, na análise de conteúdo estomacal de larvas e formas jovens, de modo geral, de peixes. E esses estudos têm revelado a importância do grupo Cladócera na dieta durante a fase inicial. Por conta disso, surge a necessidade de se avaliar, por exemplo, protocolos de alimentação e acompanhar o efeito desses protocolos sobre o crescimento populacional de cladóceros, de espécies nativas, como, por exemplo, a moina micrura, visando a produção massiva dessa espécie, que é um dos propósitos dos trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura. Por causa disso, esse trabalho teve como objetivo avaliar os diferentes intervalos de alimentação com cultivo plurialgal de Ctenodesmus e clorella sobre a produção de moina micrura. Para isso, foi desenvolvido um ensaio experimental no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, localizado no INPA, vinculado à Coordenação de Tecnologia e Inovação. Nesse ensaio foram utilizadas unidades amostrais com capacidade de até 450 litros de volume útil. Essas unidades foram abastecidas com 110 litros de água proveniente de poço artesiano, acrescida de inóculo, e contaram com aeração constante ao longo de todo o período avaliado. Nas unidades foram inoculados indivíduos de moina micrura, na quantidade de 8.000 indivíduos por unidade, resultando em uma densidade inicial de 0,05 organismos por ml. Associado a isso também foi utilizado um inóculo plurialgal, composto de células de Ctenodesmus e clorella, a uma densidade de 2,8 vezes 10 a sexta células por ml. E esse acompanhamento do crescimento populacional de moina micrura foi feito por 9 dias. Os inóculos foram divididos em 3 tratamentos, sendo o primeiro, onde as moinas recebiam alimentação diária, o segundo, onde a alimentação era oferecida a cada 2 dias, e o terceiro tratamento com alimentação ofertada a cada 3 dias. Independente do tratamento, todas as unidades experimentais receberam 15 litros de cultivo plurialgal, que ao longo dos 9 dias apresentou uma média de 4,2 vezes 10 a sexta células por ml. Essas células algais foram mantidas em aquários, fertilizados com uma proporção de nitrogênio, fósforo e potássio 25-20, em quantidades de 0,35 gramas por litro. Diariamente foram monitorados alguns parâmetros de qualidade de água, utilizando sonda, os quais foram oxigênio dissolvido, pH e temperatura, e a moina foi quantificada diariamente através de coleta de 3 réplicas de 500 ml. Essas coletas foram concentradas, e desse concentrado foram retiradas 1 ml em triplicata de cada unidade amostral.
Diante dos dados de quantificação, foram calculados alguns parâmetros populacionais, como taxa de crescimento específico, dia de máxima densidade, densidade máxima observada e velocidade de crescimento. Todos os parâmetros foram calculados conforme descrito por Rocha e colaboradores 2021. Bom, dentre os resultados observados, destacamos, por exemplo, a taxa de crescimento específico, que foi maior para o tratamento 1, em que a moina era alimentada diariamente, onde a taxa observada foi de 41%. Esse valor é superior à taxa de crescimento específico relatada por Campos e colaboradores 2019, segundo os quais a associação de água clara e clorela proporcionou um crescimento a uma taxa de 23,1%. Um outro aspecto é que a densidade máxima de organismos por ml foi maior em todos os tratamentos, comparativamente aos trabalhos relatados para organismos do grupo Cladócera, como, por exemplo, os de Nugroho et al. 2021, onde foram alcançados 5 organismos por ml, Campos e colaboradores, onde foram alcançados 1,2 organismos por ml, e Munhoz e colaboradores 2012, onde a densidade máxima de organismo foi de 0,34 organismos por ml, mostrando que, independente do intervalo de alimentação utilizada, as populações conseguiram alcançar densidades muito superiores ao relatado na literatura. A velocidade de crescimento, o rendimento também foram maiores no tratamento 1, e o dia de máxima densidade, embora tenha coincidido entre tratamento 1 e tratamento 2, quando considerados os dados disponíveis na literatura, se observa, por exemplo, uma grande variação nesse pico, que está associada, segundo Burian e colaboradores 2014, à quantidade e qualidade do alimento ofertado ao zooplâncton, já que isto pode afetar diretamente a taxa de reprodução, o crescimento, consequentemente o crescimento populacional e individual e a sobrevivência desses organismos no ambiente de cultivo. O gráfico a seguir mostra a variação da densidade populacional ao longo dos dias de cultivo nos 3 tratamentos, e eu chamo a atenção, por exemplo, para os valores observados no 2º, 5º, 7º e 9º dia, os quais diferiram estatisticamente por meio da análise de variância e teste Tukey, com nível de significância de 5%, diferiram numérica e estatisticamente dos demais tratamentos, mostrando, por exemplo, que o tratamento 1 resultou sim em mais organismos, em maior densidade e, consequentemente, nos permite concluir que a oferta diária de alimento, que nesse caso foi uma mistura de microalgas, cenedésmos com clorela, propiciou maior produtividade de moina micrura para sua utilização como alimento vivo, o que é um dos propósitos do nosso grupo de pesquisa, e essas pesquisas continuam em andamento, visando a produção massiva desses organismos e a oferta e avaliação dessa oferta sobre o desempenho de larvas. Essas são algumas das referências utilizadas nessa apresentação. Agradeço a atenção de todos vocês. Estamos à disposição para contatos. Muito obrigada.